Boa tarde, meu nome é Gorete. Hoje nós estamos falando aqui sobre um dos colaboradores, apoiadores da CPT Natal, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Já foi apresentado aqui o lançamento de um foguete direto, já foi apresentado mesa redonda, também sobre a AEB, e hoje nós vamos falar de uma parte pequena da missão do CLBI, mas que mantém o CLBI vivo por conta dessa missão, essa pequena missão, que é o quê? A cooperação internacional do CLBI na área espacial. Um pequeno roteiro, vamos falar sobre o acordo Brasil e Agência Espacial Europeia, mostrar o que é a Estação Natal, como ela atua dentro das cadeias operacionais, quais são os lançadores que nós rastreamos na barreira, lançados na Guiana Francesa, quais são as órbitas típicas dos satélites embarcados, algumas operações notáveis com a participação de Natal e o futuro da cooperação internacional que se reflete no novo foguete, o Ariane 6. Bom, Acordo Brasil-ESA. Esse acordo foi firmado entre o governo brasileiro e a Agência Espacial Europeia para o rastreamento dos foguetes lançados a partir da Guiana Francesa em cadeia operacional equatorial, ou seja, aqueles que são lançados no sentido do Equador, a leste, aproveitando o giro da Terra. Os serviços prestados pelo Brasil à ESA colaboram para a segurança de voo dos lançadores dentro da visibilidade natal. O que significa a segurança de voo dos lançadores? Os dados que nós obtemos da telemedida embarcada no foguete são recebidos na estação e são enviados para a Guiana Francesa e para o centro de Toulouse, que eles vão analisando a evolução do foguete, a evolução das características, para saber se ele precisa ou não ser teledestruído, se ele vai ou não cumprir a sua missão, que é o quê? Colocar em órbita geoestacionária ou circular, ou heliocêntrica, ou qual seja a órbita, a missão deles naquele momento. Então, a parte que o CLBI entra é garantir a segurança de voo dos lançadores lançados na Guiana Francesa, na visibilidade de Natal. Para fazer isso, uma organização hierárquica foi estabelecida para estabelecer a Estação Natal desde 1977. Ou seja, já vai fazer 41 anos essa cooperação internacional com o CLBI. Que vem a ser a Estação Natal. A Estação Natal é um conjunto de equipamentos formado por uma estação de telemedidas, uma estação via satélite, VSAT, 5 Inmarsat, um sistema de sincronização, instrumentos de medição, softwares e procedimentos operacionais. Até aí, tudo é fornecido pelo cliente. Depois, a infraestrutura, energia, climatização, segurança, apoio em desembaraço alfandegário e operadores é a parte do CLBI, além da geografia. A geografia que é essencial para o CNES, para a ESA e para o CSG. Esse ponto em Natal é essencial para rastrear os foguetes lançados a partir da Guiana Francesa. Essa é a Estação Natal por fora. Aquela antena grande é de telemedidas, as demais são estações de satélite. O dado do foguete, a telemetria do foguete, entra pela antena grande de telemedidas, vai até a estação, que é aqui dentro, os dados são gravados, são decomutados e são empacotados e enviados via satélite para o centro de lançamento da Guiana Francesa e para Toulouse. Só para ilustrar,
Vê se agora fica, né? Só para ilustrar, nós já rastreamos 231 foguetes lançados a partir da Guiana Francesa. Já rastreamos o Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, Ariane 5, Soyuz, Vega. Ao todo, 231. O último rastreio foi semana passada, foi o voo 246 deles. Por que 246 e nós rastreamos 231? Porque eles também lançam para o norte e para o nordeste. Então, nós participamos de 231 operações com sucesso. Houve uma sem sucesso porque eles botaram o veículo para outro lado. Não vinha para cá. Então, nenhuma estação rastreou. Então, não teve sucesso essa aí. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cadeias operacionais. Todas que nós participamos são equatoriais. No caso, tem a Ariane, o Soyuz e o Vega. A equatorial, a Ariane e Vega são bem parecidas. Eles usam a estação de telemetria da Guiana Francesa, onde é lançado o veículo, chama-se Galiot. A segunda estação é Natal. A terceira está na ilha inglesa de Ascension. A quarta no Libreville, no Gabão. E Malindi, no Quênia, é a quinta. Navegar é aquela mesma cadeia acrescentada da estação de São Jorge de l'Oyapock, que é na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, quase 2 estações do lado brasileiro, está do lado de lá do Oiapoque, né? E ainda a SNA, que é um navio contendo uma estação de telemetria. A cadeia equatorial Soyuz é igual à cadeia Ariane, com a estação de New Norcia, na Austrália. Então, cada uma dessas cadeias é de acordo com o veículo que é lançado. Exemplificando aqui a cadeia operacional Ariane e também Vega, que é bem parecido. Aqui o foguete é lançado na Guiana Francesa, os 2 boosters são separados, o motor central fica na visibilidade de Natal, a intervisibilidade, separação, a abertura da coifa, a exposição dos satélites, tudo isso são eventos que vêm para nós em telemetria para garantir que o foguete está indo na posição correta. A estação de telemedidas não é um radar. No entanto, ela faz as vezes de um radar. Por quê? Porque um GPS dentro do veículo manda as suas coordenadas para nós como um dado de telemedidas. Então, a gente também reconstitui a trajetória. Então, vocês podem ver, ó, aqui, Ascension é uma ilha do Atlântico Sul, aqui é Libreville, no Gabão, e Malindi, no Quênia. Por que que é tão grande essa visibilidade de Malindi? Porque ele já vai muito alto, tá? Ele já vai muito alto. Nós pegamos ele distante, como se ele passasse assim. Então, o nosso sinal é fraco, e a visibilidade é pequena. No entanto, cada vez que eles vêm nos auditar aqui, eles nos repetem: nós não fazemos uma operação sem Natal. Por quê? Porque Natal ainda está rastreando na fase propulsada do veículo. Então, ele pode tomar qualquer atitude. Já aconteceu no passado, há muito tempo atrás, que um foguete caiu na nossa visibilidade, somente Natal tinha os dados de onde caiu e por que caiu. Foi aí que eles escreveram a frase: fazer uma operação sem Natal não é opção. Tá? E nós entregamos todos os dados e eles conseguiram reconstituir a trajetória e o porquê caiu também eles encontraram com os nossos dados. Aqui uma cadeia operacional Soyuz. No caso, é aquela mesma, tá? Só que aqui não está mostrando em New Norcia, na Austrália, do lado de lá, porque está um pouquinho desatualizado. Eu não consegui o mais novo. Mas é a mesma coisa, ó. Kourou, Natal, Ascension, Libreville, Malindi, no Quênia, e depois vem New Norcia do outro lado, ok? Aqui, só para exemplificar como é que é a visibilidade, eu peguei aqui Malindi, que é a que tem a maior visibilidade. Então, observe
que o foguete, ele vem nessa faixa azul, tá? A estação está aqui embaixo, então ela consegue fazer chama uma balaiagem. Então, ela tem, nessa visibilidade dela, a coleta de dados. Então, eu peguei esse exemplo de Malindi e peguei também o exemplo de New Nórcia. Eu acho que fica bem claro. A estação está aqui, na Austrália, mas ela começa a enxergar aqui, ó. E ela recolhe os dados de telemedidas do foguete ou dos satélites, que nesse momento de New Nórcia e de Malindi, já não tem nada de foguete, só tem o quarto motor que vai ejetar os satélites. Então, mostrando aqui, finalmente, eu falei muito de Ariane, Soyuz e Vega, aqui estão os três personagens. A Ariane é esse central, é o carro-chefe, esse é o Soyuz e este é o Vega, puramente europeu. Isso aqui é um consórcio da ESA, são 28 países da Agência Espacial Europeia. E esse aqui é o Soyuz russo, da família Soyuz, com a modificação que ele colocou esse motor fregata lá no final para aumentar a capacidade de carga. Dependendo do foguete que é usado, vai ter uma cadeia equatorial diferente, pode ser também para norte, também pode ser para norte, para leste, todas elas são possíveis. Inclusive, o Soyuz e o Ariane já serviram para levar material para a Estação Internacional. Só que o Soyuz, quando leva material para a Estação Internacional, ele é lançado de Baikonur, no Cazaquistão. E o Ariane não, o Ariane ele leva a partir do CSG mesmo material para a Estação Internacional. Então, é uma outra cadeia que nós não fazemos parte, seria a cadeia Nordeste. Falando rapidamente sobre todos eles, que é meio chato encarar números, mas esse aqui é o Ariane, só para ver, ele mede 55 metros de altura. É do tamanho de um prédio de 18 andares, mais ou menos. Então, é uma coisa enorme saindo do chão. Para sair do chão, precisa de motores superpotentes. Então, esses dois estágios, dois boosters laterais, eles são a propelente sólido. Eles dois juntos são 500 toneladas de carga. O conjunto todo, a massa ao solo, é 780 toneladas. Então, aí o tempo de queima dos motores, não importa. O demais, o motor central e o quarto motor, eles são líquidos. Líquidos quais? Oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Essa mistura é altamente explosiva. Ela é um pouco difícil de sair do chão, mas como sai do chão já com o propelente sólido, depois ele ganha aceleração e vai embora. Então, a velocidade na ejeção, olha que é importante, 9.000 metros em cada segundo. Então, quando ele termina o trabalho dele, entrega o último satélite, ele está nessa velocidade, 9.000 metros por segundo. E é essa velocidade que vai fazer o satélite chegar no seu ponto orbital. Só para ter uma ideia de como ele é grande, isso aqui é a montagem dele, a integração. Então, é um edifício com vários andares. Isso aqui é apenas a coifa onde são colocados os satélites. Então, são verdadeiros edifícios lá na Guiana Francesa para fazer a integração do Ariane. O Ariane, depois de integrado todinho, ele é colocado numa mesa traçante e ele é enviado para o campo de lançamento. Ele anda 1,4 km em 3 horas. Então, é super lento, porque ele já vai na posição de lançar. Ó, você vê que ele sai daquele prédio ali e vem para cá. É 1,5 km, mais ou menos, e ele gasta 3 horas para chegar até aí. Aqui é na decolagem, né? Aqui é só uma ilustração, a decolagem dele. Isso aqui tudo é vapor de água. A mesa traçante, ela chega a 1 milhão de graus Celsius, não, perdão, 1.000 graus Celsius. E é injetado aqui 1 milhão de litros de água para resfriar a mesa traçante. Para quê? Para não estragar, né? Isso aqui tudo é vapor da água, tá?
Aqui o Soyuz ele é diferente do Ariane, um pouquinho menor, 46 metros, só que o diâmetro dele, o diâmetro dos 4 motores principais aqui embaixo é de 10 metros, a massa ao solo é um pouquinho menor, 308 toneladas, tá? E aqui o que é mais importante, o combustível dele, ele é o LOX mais querosene. O LOX é o oxigênio líquido, junto com querosene, todos os motores, tá? Exceto o último motor, que é a propelente sólido, que é o motor fregata. Isso aqui é a montagem do Soyuz. Você vê que os foguetes orientais, eles têm uma outra filosofia de montagem. Enquanto a Ariane e os foguetes americanos, eles são integrados na vertical, os foguetes orientais, eles são integrados na horizontal. Okay? Você vê, só para você ver o tamanho das pessoas, o tamanho dos motores. Tá? Aqui o transporte dele é transportado também na horizontal, da mesma forma em que ele foi montado. Observe que aqui ele não está com os satélites. Ele é transportado até a plataforma sem os satélites. Lá ele é elevado e os satélites são integrados lá em cima. E aqui uma visão geral da plataforma. A plataforma do Soyuz também é diferente. Ela é como se fosse um super buraco onde vão todos os gases na hora do lançamento. Aqui uma imagem do Soyuz na decolagem, né? Normalmente esses lançamentos são de final de tarde ou noite. É um espetáculo muito bonito. A noite vira dia, normalmente. Conhece, né? Aqui o Vega, que é o último. Isso que é o anão europeu, mas é um anão que se presta muito bem a lançar microsatélites. Tem um diâmetro de quase 30 metros. A massa ao solo é de 137 toneladas. E ele tem 4 motores. Esse P-80, o Zéfiro 23, o Zéfiro 9 e o Avum. Só o Avum que é líquido, os demais são sólidos. Que a plataforma do Vega, ele anda bem menos do que o Ariane, deve dar o quê? Uns 800 metros, mais ou menos. Também vem da mesma forma, em cima de uma mesa metálica, sobre trilhos. Tá? E aqui, a decolagem do Vega, também é uma ilustração. Aliás, é uma foto durante um dos rastreios. As órbitas de transferência típicas. O que é uma órbita de transferência? Trata-se de uma trajetória executada pelos satélites entre a ejeção do último foguete e o seu ponto orbital. Então, a aceleração que se vai aplicar a esse satélite vai ser de acordo com a utilização dele. Se ele será um geoestacionário, se ele será órbita média, se ele será polar, se ele será heliosíncrono, e aí vai. Então, eu escolhi apenas 3, são diversas. Eu escolhi apenas 3 para ilustrar. Okay? Por exemplo, a Ariane na órbita GTO, que seria geoestacionária. Daí, o que é o geoestacionária? Geoestacionária é um ponto na Terra onde o satélite fica e gira solidário à Terra. É como se ele estivesse fixo numa posição. Então, a maioria dos satélites de telecomunicações estão lá. Por exemplo, televisão, telefonia, uma série deles está lá vendendo os seus canais para as operadoras e nós entramos com as linhas, com nossos celulares, com o WhatsApp, para utilizar. Então, todos nós aqui estamos agora, de alguma forma, utilizando satélites. Tá? A maioria deles em órbita geoestacionária. Então, você vê que ele é lançado aqui na Guiana Francesa, tá? Ele vai no sentido leste, ele vai executar uma elipse, tá? Tem uma elipse, ele vai subir até alcançar a órbita de transferência, tá? Todos eles vão fazer uma elipse depois que são largados do foguete, ok?
Aqui eu peguei uma órbita circular do Soyuz, eles fazem todas as órbitas. Eu peguei essa, por exemplo, para mostrar que também ele faz uma elipse. Ó. Ele é lançado aqui, joga uma elipse para poder cair na trajetória circular. Tá? Então, o ponto de injeção dele será numa trajetória circular. E o outro eu peguei aqui do Vega, uma heliosíncrona, que também fez a elipse até entrar na heliosíncrona. E a heliosíncrona, que nome mais engraçado. Normalmente são os polares, eles vão girar no sentido dos polos, de forma que, se alguém estivesse no Sol observando, o plano dele seria sempre o mesmo em relação ao Sol. Tá? Então, eles são de órbita polar também. Vamos falar agora um pouco das operações notáveis que o CLBI participou ao longo desses 41 anos de operações junto com a Guiana Francesa. Vamos falar um pouquinho sobre a Operação Guiotot, de 85, sobre a Operação Rosetta, de 2004, sobre as missões para os pontos de Lagrange, Herschel e Planck, em 2009, sobre a Operação Gaia, que eu esqueci a data, mas foi depois disso, 2013, 14. Depois aparece a data aí. E sobre operações levando satélites brasileiros. Eu vou falar sobre cada um deles aqui rapidinho. A Operação Guiotot, eu creio que a maioria que é jovem aqui nunca ouviu falar nisso, nem o cometa Halley, né? Mas o cometa Halley passou por aqui em 86. Então, em 85, nós rastreamos o foguete que levou a sonda Guiotot para o espaço, era geoestacionária, no veículo Ariane 14, em 2 de julho de 85. Ele foi lançado e a missão da sonda Guiotot era fotografar a passagem do cometa Halley quando da sua aproximação à Terra no ano seguinte. No ano seguinte, logo em março, a NASA também lançou uma Challenger, e foi aquela que explodiu. Então, ela acabou não mandando outra coisa e ficou com os registros da Guiotot. Tá? Operação Rosetta. A Operação Rosetta, ela subiu no veículo Ariane 5, na Operação V-158B, em março de 2004. Eu estava lá nessa. Ele levava uma sonda, em 2004, uma sonda que iria viajar há 10 anos, e realmente viajou, tá? Tinha como missão orbitar e pousar o núcleo frio do cometa Gerasimenko, e com isso desvendar as peças mais antigas do sistema solar, os cometas, que são as peças mais antigas e primárias que continuam no universo, levando água, levando moléculas, distribuindo vida. É isso que eles imaginam. E forneceu os resultados para validar modelos sobre a origem da formação dos planetas, naturalmente sobre a origem da vida na Terra. Por que esse nome Rosetta? Está indo bem? Não, o tempo está bom, né? Por que Operação Rosetta? Exatamente por causa da pedra de Rosetta, que quem já foi à Inglaterra, foi no Museu de História Natural, encontrou lá a pedra de Rosetta. Talvez os jovens não se lembrem, mas em história a gente estuda que o conhecimento que nós temos sobre o Antigo Egito estava nos hieroglifos dessa pedra de Rosetta. Então, só que eles encontraram no delta do Nilo, em 1781, alguma coisa assim, nas campanhas de Napoleão. Que Napoleão, quando ia fazer as campanhas dele, ele levava arquitetos, ele levava biólogos, era muito interessado em trazer a cultura do povo para que fosse estudada na França, né? Então, os soldados dele encontraram no delta do Nilo essa pedra de Rosetta com aqueles hieróglifos estranhos, pelo sim, pelo não, levaram. Levaram essa pedra, ela foi roubada pelos ingleses, e 20 anos depois, ou 15 anos depois, o senhor Champollion, que era um médico francês, e mais um outro inglês, conseguiram decifrar os hieróglifos. E lá continha nada mais, nada menos que um decreto de Ptolomeu I.
Então, foi a única luz que a gente teve do Antigo Egito, do que acontecia naquele tempo. Por quê? Porque Alexandria, tinha a grande biblioteca de Alexandria, ela sofreu um incêndio. E todo o conhecimento do Antigo Egito se perdeu ali. Então, Roseta, a pedra de Roseta, foi que trouxe luz sobre o Antigo Egito. Daí, a ESA deu o nome Roseta para trazer de um cometa distante, de uma pedra de gelo, luz sobre aquilo que poderia ser a nossa formação, dos planetas e da vida na Terra. Daí veio o nome Roseta. Bom, isso aí é uma ilustração, tá? Aqui está a Roseta e o seu módulo Filé, que foi o que pousou depois, eu vou contar a historinha, pousou no núcleo frio do cometa. Como é que foi a viagem? A viagem realmente durou 10 anos. Ó, veio até aqui. Então, foi lançada em 2004, ela fez um sobrevoo na Terra, fez um sobrevoo em Marte, voltou à Terra, daí ela ficou hibernando por 3 anos. O hibernar significa o quê? Ela fazia um giro em cada minuto, porque ele desligou todos os seus sistemas, baterias e tudo mais, para economizar as baterias e equipamentos. 3 anos depois, ela foi acordada. A partir da Terra, ela foi acordada. E ela foi programada para que, no momento que ela acordasse, ela iria mandar uma mensagem: estou viva, né? E assim foi, estou viva, chegou aqui em 2014. Aí, então, ela foi quando despertou da hibernação, né? Aí ela começou a fazer as manobras de aproximação de cometa, entrou em órbita do cometa. Em novembro de 2014, liberou o módulo Filé, tipo assim, parece uma máquina de lavar, pequenininho, um robozinho, para que ele viesse. Dia 12, no mesmo dia, eles começaram a captar dados em aproximação ao solo. Ok, aí o que aconteceu nesse ínterim, que não dava para escrever aqui. Esse robozinho, em 2014, na hora em que ele desceu, ele não conseguiu de cara se agarrar no cometa. Esse cometa ele tem mais ou menos 600 quilômetros de extensão. Só que o robozinho, que pesa 100 quilos, na atmosfera do cometa, ele pesava 1 grama. Então, esse 1 grama que caía, ele quicava e voltava. Então, teve 3 tentativas para que ele conseguisse se agarrar no penhasco. Como ele ficou na sombra, ele viajou 2 dias e depois as baterias se acabaram. Mas esses 2 dias, as medidas que ele fez, as informações que ele mandou, segundo os cientistas, é trabalho para 10 anos. Então, foi muito proveitoso, até mesmo porque foi a primeira vez que a humanidade mandou alguma coisa que pousou num cometa. Então, isso aí, inclusive a televisão falou bastante em 2014. Depois disso, eles tentaram imaginar que quando chegasse perto do Sol, ele seria iluminado e poderia voltar a enviar dados. Mas aí não aconteceu. Aí programaram que o Roseta, a sonda mãe que estava ao redor, ficasse solidária. Em 2016, eles realmente pousaram a sonda Roseta no cometa e ela foi embora com esse cometa, acabou-se a história. E, no entanto, para a humanidade foi um passo muito grande. Bom, isso aí é só para ilustrar o quanto ela rodou, quanto ela andou, tá? Assistência gravitacional da Terra, de Marte, 2 vezes na Terra, enfim. Agora, o que é incrível, uma coisinha desse tamanho, viajar 10 anos, com uma tecnologia já ultrapassada, de 10 anos atrás, chegar lá e fazer exatamente aquilo que ela foi programada para fazer. Ou seja, nada deu errado. Isso aí é o grande passo que a tecnologia ajudou para a gente. Tá? Então, essa aí é só a ilustração do robozinho agarrado, que é o filé, agarrado no penhasco do Roseta, do cometa. Tá? Falar agora um pouquinho sobre as missões aos pontos de Lagrange, Herschel e Planck.
Herschel e Planck é o observatório da ESA, que é colocado no ponto de Lagrange L2. O que é mesmo esse ponto de Lagrange? Lagrange era um senhor italiano, ele era matemático e ele formulou equações em que ele descobriu que um sistema Sol, Júpiter, Terra, poderia colocar matéria nesses 5 pontos que poderia ser habitado. Na verdade, aqui em L5 e lá em L4, já se encontraram cinturões de asteroides. Então, isso aí levou a essa conclusão. No entanto, também há a questão de Saturno, a gravidade de Saturno. Então, por isso é necessário fazer ajustes de órbita. Os pontos estáveis são instáveis, L3, L1 e L2 são os mais confiáveis. No entanto, L3 é tão longe, é do lado de lá do Sol. Ninguém teve essa ideia ainda. L1 está entre a Terra e o Sol. Então, o Sol vai estar iluminando diretamente o que estiver aqui. Então, não se cogita colocar nada aqui. Para se observar o universo, tem que colocar aqui em L2. Fica aqui a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Ou seja, é um ponto estável. Herschel e Planck estiveram lá, acho que ainda estão lá, olhando para o resto do universo, que é essa a missão deles, sem estar iluminado diretamente pelo Sol. Tá? Então, Lagrange é mais ou menos isso. Só para ilustrar, aqui está, ó, Júpiter lá em cima, L5 e L4, você vê que é um triângulo, tá? Marte, Terra. Aqui é tudo que existe no meio e ali os cinturões de asteroides. Isso aqui lembra um pouco o lixo espacial, mas também são asteroides. Então, Herschel e Planck subiram no veículo Ariane 5 na Operação 188, em maio de 2009. Qual era a missão das sondas? Observar as anisotropias da radiação cósmica de fundo ao longo de todo o céu, em uma alta sensibilidade e resolução angular. Então, por isso que eles estão do lado de lá, do ponto L2. Não é o que é iluminado pelo Sol. Então, eles conseguem fazer esse mapeamento. Então, eles mapearam a Via Láctea, e essa é uma imagem da Via Láctea feita por Herschel e Planck. É mais ou menos isso a nossa Via Láctea. Operação Gaia. Operação Gaia, a sonda Gaia também foi para o ponto de Lagrange L2. Subiu no veículo Soyuz, na Operação 06, em 2013. Qual era a missão da Operação Gaia? Realizar o censo de 1 bilhão de estrelas em nossa galáxia. Ou seja, estudar uma por uma e fornecer resultados de novos testes rigorosos da relatividade geral proposta por Einstein. Muito bem, esse teste aqui? Ele já foi feito centenas de vezes lá nesse ponto de Lagrange. Por quê? Porque a gravidade lá é minúscula. Então, todo mundo que já estudou física sabe que 2 corpos lançados da mesma altura, não importa a massa que eles tenham, na ausência de gravidade, eles chegarão em determinado ponto juntos. Ou seja, uma folha de papel e isso aqui chegariam ao mesmo tempo juntos, se não houvesse gravidade aqui. Então, Einstein formulou esse teorema. Eles repetiram esse teorema já 20, 30, 40 vezes lá nesse ponto de Lagrange, na ausência de gravidade, e confirmaram esse teste da relatividade geral de Einstein. Que é a ilustração. Aqui fala um pouquinho também das operações, levando satélites brasileiros. Então, a operação Ariane V12, 17, 66, 71, 105, 131, levaram Brasilsats, geoestacionário. E esse voo 236 levou o nosso satélite SGDC-1. Eu acho que o pessoal já ouviu falar no SGDC, né? Subiu ano passado, nós rastreamos o SGDC, ele já está lá em cima,
vendendo o trabalho para a gente. Bom, esse é o nosso SGDC. Só para mostrar, isso aqui são os painéis solares, tá? As antenas. Ele está num ponto orbital em cima do Brasil, mandando dados para a gente. Eu vou dizer que tipo de dados ele está mandando para a gente. Ele fornece serviços de internet de alta qualidade para todo o território nacional via Telebrás, que é o operador oficial. Fornece às Forças Armadas e ao governo brasileiro meios seguros e independentes para suas comunicações estratégicas. Isso serviu para dotar a indústria espacial brasileira de tecnologias essenciais ao avanço dos futuros programas espaciais brasileiros. Tá? Então, o SGDC é o nosso satélite do governo, das Forças Armadas e também da iniciativa privada. Aqui agora falar um pouquinho da cooperação internacional no futuro, né? O que é que vai ser? O CLBI tem um acordo, né? Quer dizer, o Brasil tem um acordo até 2019, que já está sendo renovado. Por quê? Porque o segundo francês, ele não trabalha sem Natal, e nós já estamos incluídos no rastreamento do Ariane 6. O Ariane 6 vai sair em duas versões. O 6.2, que é com 2 boosters laterais, semelhantes ao Ariane 5, ele deverá substituir o Ariane 5 e levar a carga que o Ariane 5 leva. E a versão 4, que será com 4 boosters, da mesma forma que o Soyuz, para substituir o Soyuz, porque é caro comprar esse foguete russo. Esse foguete russo, ele vem da Rússia, vem lá de navio até a Guiana Francesa, é caro, tem russos trabalhando lá, nem sempre é fácil o entendimento entre as línguas, tá? Mas tem funcionado muito bem, mas o Ariane 6.4 deverá substituir o Soyuz. O Ariane 6, ele está sendo... A filosofia dele agora é uma mescla entre o Ariane e o Soyuz. Ele já vai ser integrado na horizontal, como o Soyuz. E a plataforma de lançamento dele vai ser totalmente diferente. Olha só, toda compacta. Vai lembrar um pouco o Soyuz. Ele deve estar ali nessa plataforma. Aqui é por onde sairão os gases, tá? E os propelentes vão estar, por exemplo, próximo do lançador. Nos atuais, o propelente fica bem longe e tem uma canalização que leva. Agora eles vão aproximar os reservatórios da plataforma. E assim vai ser bem mais fácil e mais barato. E aqui vai se completar, então, a família Ariane, né? A gente começou com o Ariane 1, CLBI rastreou. O Ariane 2 também, Ariane 3, 4, 5. Então, nós deveremos ter o Ariane 6.2 e 6.4. E o CLBI estará trabalhando com essa família de lançadores europeus. Aqui é uma ilustração. E aqui o roteiro, né, que nós seguimos. Apresentamos o acordo entre o Brasil e a ESA, o porquê da estação de Natal, é um porquê geográfico também, o porquê do CLBI, porque colocar esta estação dentro de uma casa militar, para eles é seguro. Então, aproveitaram que aqui já tinha um centro de lançamento, colocaram uma estação aqui dentro. Então, para eles, a geografia é ideal e a casa militar também é favorável a manter uma estação lá dentro. Mostramos as cadeias operacionais, os lançadores rastreados, as órbitas típicas, as operações notáveis, o futuro, né, a cooperação com o Ariane 6. E aqui, os nossos agradecimentos a todos vocês. E aí, se alguém tiver perguntas, pode fazer agora.
A primeira pergunta seria se existe alguma parceria junto ao Centro de Controle de Darmstadt, na Alemanha, e a segunda seria se existe algum tipo de programa de trainee ou de estágio no nosso centro aqui, como se daria o processo para ser admitido. Ok, na verdade existe um acordo entre o DCTA, que é nossa instituição maior, lá em São José dos Campos, e a Agência Espacial Alemã, tá? Diretamente. Então, nós já conhecemos a Agência Espacial Alemã por conta desse acordo, mas não diretamente o CLBI, embora, de vez em quando, eles venham aqui lançar algum foguete, tá? Eles vêm de vez em quando. Quanto ao estágio, é muito simples. O CLBI tem um convênio com a UFRN. Você é da UFRN? Bom, a questão é procurar o CLBI, que ele pode também fazer convênio com outras universidades, tá? O que eu sei é que tem com a UFRN, provavelmente com o IF, não sei ainda, mas o CLBI recebe estagiários normalmente, tá? Ele tem estagiários lá dentro. Atualmente, não sei bem como está funcionando, mas eu sempre vejo o universitário passando. É só se informar. Veja na sua universidade se ela já tem um convênio. Se não, sugira que faça o convênio, tá? E procurar o CLBI também. Okay? Alguém tem mais alguma pergunta? Lá. Boa noite, eu sou de Fortaleza. Por que quando um foguete é lançado, se fala muito no consumo do combustível, certo? Por que ele é lançado em linha vertical e não numa linha... Qual? Numa linha mais curvada, né? Para ele subindo aos poucos. É o seguinte, existem diversos tipos de foguetes. Os que eu citei, esses três, Ariane, Soyuz e Vega, são foguetes de grande porte. Então, eles normalmente sobem, depois eles inclinam e mantêm o seu eixo geométrico paralelo com o eixo da velocidade. Para quê? Para a economia de combustível. Tá? Agora, os pequenos foguetes, pequenininho mesmo, de 1 metro, de 2 metros, você dá a inclinação que você quiser, a elevação que você quiser, ele vai fazer uma balística, tá? Dependendo do ângulo, pode ser um apogeu mais alto ou um apogeu mais baixo. Se o ângulo é pequeno, vai ter uma distância maior. Se o ângulo é maior, você vai ter um apogeu mais alto. Mas esses são os foguetes balísticos, de órbita baixa. Então, eles são, sim, inclinados, tá? Boa tarde, Gorete. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar pela brilhante palestra. Tá, eu tenho duas perguntas, são duas colocações. A gente vê que um trabalho como esse é para poucos. E isso, com certeza, rende algum valor que eu acredito que venha para o governo. Eu não sei se isso pode ser falado para acrescentar um pouquinho a mais. E também, pela experiência que eu vi que a senhora tem, tratando com russos, com franceses, qual uma das maiores dificuldades que a senhora sentiu ao longo dessa interface com os estrangeiros, né? São essas duas. Obrigado. Ok. Primeiro, a compensação financeira existe sim. Pelo contrato, o Brasil recebe, por cada rastreamento de 5 minutos, 75 mil euros. Tá? E mais uma parte fixa de 360 mil euros por ano. Isso aí, para o Brasil é simbólico, mas para o CLBI, que agora estão tentando também trazer uma parte desse dinheiro para o CLBI já dá uma autonomia de vida, dá mais independência em relação ao serviço público, né? Nós vivemos de orçamentos. Então, se parte desse dinheiro voltar mesmo para o CLBI, como estão tentando agora e com muita vontade, então o CLBI poderá até, digamos, utilizar isso para ter mais estagiários. E dessa vez estagiários remunerados, né? E aí vai. E quanto à dificuldade que eu tive com os franceses,
Inicialmente, a língua, né? Até que a gente se acostumou. E outra é que assim, a gente está o tempo todo disponível para eles. Então, eu tenho um celular institucional que eu levo para casa. Por quê? Porque eu tenho que ser encontrada qualquer dia, qualquer hora, né, para resolver algum problema na estação ou mudar alguma coisa. Fora isso, é um pessoal muito bom de trabalhar. O russo também, ele cada vez tem um Soyuz. Vem um russo para cá, trabalha com a gente, né? Ele não fala francês, ele fala inglês e está aprendendo português, porque já veio 7 vezes aqui. É um menino um pouco mais velhinho do que esse aqui, mas é muito gente boa. Assim, o russo jovem é fácil de você lidar com ele, tratar com ele, não tem dificuldade alguma. O francês também, o quê? Já tem 40 anos que a gente trabalha com eles, né? Existem aquelas figuras que ficam lá durante muitos anos, então já nos tratam como colegas. A gente chega lá, a gente vai trabalhar junto com eles, seja lá no que for, né? Nós mandamos recentemente um estagiário nosso da Telecom, um sargento, para fazer um estágio lá. Quando ele chegou, a primeira coisa que fez foi botarem ele para puxar cabo, porque estava faltando alguém deles. Não, ajuda aqui a gente. Ele mal falava francês, não sei se o senhor lembra, é o Souza. Souza foi lá, trabalhou a semana inteira com eles, aproveitou para aprender outras coisas, né?